Boa tarde, Aldo, boa tarde, Chapa. Como vocês aí? Melhor ao vivo. Ok, temos alguns minutinhos. A gente falou ontem um pouco sobre a estrutura da reza do dia de Rosh Hashanah. A gente falou sobre o Shacharit, falamos sobre o toque do shofar, e a gente começou a falar do Musaf. O Musaf, a estrutura dele, você tem 3 brachot iniciais, 3 brachot finais, e as 3 brachot intermediárias, que elas fazem alusão a Rosh Hashanah, na seguinte ordem: primeiro Malchuyot, falando versículos do reinado de Deus, versículos do versículos das lembranças, a gente falou, explicou um pouquinho, e versículos sobre os shofarot. E aí a gente falou hoje de manhã um pouco mais a respeito. Vamos seguir adiante. Termina o Musaf. Aliás, ao final do Musaf nós temos Birkat Kohanim, como todos Yom Tov, Yamim Tovim. Muito importante escutar, uma brachá muito importante, com muito poder. Deve-se fazer questão de escutar o Birkat Kohanim. Tem gente que traz crianças na sinagoga, que, aliás, para escutar o shofar também, trazer crianças, até recém-nascidos, é importantíssimo. Eles não têm obrigação de mitzvah de forma, digamos assim, pela Torá, mas é muito importante para a Neshama, para a alma. É importante que eles escutem o shofar e o Birkat Kohanim também. Depois disso, nós temos os teilim diários, tem aqueles teilim que se faz, quem segue o costume do Baal Shem Tov de fazer 3 teilim a mais por dia desde o início de Elul, tem esses 3 teilim também. E aí, depois a gente vai para casa. Quando a gente volta para casa, a gente faz a seudá, faz o kiddush especial do Rosh Hashanah, do dia de Rosh Hashanah, a gente come uma seudá com alegria, só não se come, a única regra alimentar a gente segue o ritual do Yom Tov, de fazer kiddush, fazer o amotzi, mergulhar agora, durante todo o mês, mergulhar, ralar, quase até todo mês, até Simchat Torah, a ralar no mel, se usa a ralar redonda, e tem que se comer carne em todas as refeições, é importante, tem que comer carne, porque em Rosh Hashanah. Desde a primeira vez, desde o Erev Shul, deve-se comer carne. É importante, uma mitzvah, que a mitzvah da Torá é de se a gente se alegrar, a mitzvah de alegrar consta em Sukkot, mas ela se expande para todos os outros Yamim Tovim, então deve-se fazer as refeições com carne. Com carne. A carne é sinônimo de alegria. Sim, a carne ela traz alegria. Não é simã de alegria, ela traz alegria. Comer carne traz alegria, uma alegria física, mundana, no nosso paladar e estômago. E o vinho também. Então, por isso... Então, um e outro tem que se consumir. Sim. Então, todas as refeições de Rosh Hashanah é obrigatório carne e vinho. Sim. Entendi. Sim. Peixe é opcional, seria bom, é bom se a pessoa quer colocar peixe, não é obrigação. O Shabbat tem mais, não é obrigação, mas tem mais importância o peixe do que o Yom Tov, mas a gente também, dentro do possível, quem conseguir comer primeiro o peixe. Boa, então carne bovina de preferência. A gente costuma chamar o frango de carne pela questão de carne com leite. Entendi. Os sábios consideram frango carne porque ambos são feitos através da shritá. Então, para a pessoa não chegar a confundir, eles consideram frango carne, e aí você tem que esperar 6 horas, não pode misturar, e etc. Mas carne, na verdade, carne é bovino. Frango não é carne, não entra nessa categoria. Se a pessoa não tem, ele vai fazer a mitzvah com frango, mas o ideal é fazer realmente com carne. Perfeito. Essa questão tem alguma hierarquia em relação de quem poderia fazer um touro, ou um cabrito, ou um frango? O tipo de animal que era no Corban, tem alguma coisa a ver com a importância? Não. Aqui é mais uma questão, a Torá fala que tem que se alegrar, e a alegria é com carne, independente dos korbanot que se faziam. Pelo contrário, a gente tenta fazer, antes do Pesach, por exemplo, a gente não pode comer uma carne assada que vai parecer com o korban. Então, se tem uma comparação, a gente tenta evitar, pelo contrário. Ok, no primeiro dia de Rosh Hashanah, nós costumamos fazer o tashlich. Tashlich significa, originalmente, o ideal que a pessoa ele vá aos arredores da cidade, procurar um rio, e lá ele vai fazer essa tefilá especial. E lembrar, da mesma maneira que quando a gente faz o caparot, a gente não joga os pecados para a galinha, coitado, não tem nada a ver com isso. Quando a gente faz o Kiddush Levaná, a gente não está rezando para a lua, Chas v'Shalom, nós estamos rezando para Hashem. Então, no Tashlich, não é que os peixes vão pegar teus pecados e você fica de boa continuando pecando. Chas v'Shalom.
Então, na verdade, tem várias alusões, vários significados desse tashlich, e a palavra tashlich significa atirar, jogar os seus pecados no mar. Está escrito essa linguagem no Passuco, você vai jogar, atirar os seus pecados no mar. Mas, obviamente, a pessoa fazer o tashlich sem fazer a tchuvá é igual com a pessoa que ela fala, eu faço tchuvá, mas vou continuar pecando. Então, obviamente, só o tashlich em si, ele, na verdade, é uma maneira de a gente se inspirar, para a gente se conectar mais com a Hashem. Tem várias explicações, uma delas que os peixes, eles representam a bondade, porque eles se frutificam com abundância, com a brachá que Hashem deu para eles. Eles nunca fecham os olhos com o siman, como um sinal que Hashem não vai fechar os olhos para nós, nunca vai fechar os olhos para nós. E a gente, naquele momento, tem o trecho especial que a gente lê dos 13 atributos de misericórdia e um teilim, e um pedido especial que Hashem perdoe todos os nossos pecados. Então, isso deve se fazer no primeiro dia. Boa, legal. O peixe também só nada para frente. Ele não nada de trás. Para a gente seguir sempre adiante. Boa. E esse tashlich, ao final, se costuma, os homens balançam as pontas do tzitzit. E se cai no Shabat, primeiro dia, não é o caso desse ano, então se faz no segundo dia. Se você não tem como fazer, como ir até um rio, uma nascente, então você pode fazer até, na verdade, se você abrir tua torneira, que a água está corrente, a ideia aqui é ter uma água corrente, e alguns costumam também fazer com aquário, que vai ter o peixe. Se você não conseguiu fazer o tashlich no Rosh Hashanah, você pode fazer até o Shana Rabbah, lá na frente, que é o último dia do julgamento, você ainda pode fazer o tashlich normalmente nos dias subsequentes. Talvez no outro shiur eu vou explicar por que a gente, mesmo em Israel, se faz o Rosh Hashanah 2 dias, mas basicamente porque, uma vez que é no primeiro dia do mês, mesmo em Israel ele se faz, considerado, na verdade, um dia cumprido. Então, tem uma outra lei que muda em relação a outros Yamim Tovim, mas não são muito práticas. Então, para termos práticos para nós, são 2 dias de Yom Tov. A lei que muda, que eu falei, era do Shechianu, já expliquei isso no outro dia. E tem mais uma outra lei em relação a Eruv Tavshilin, mas se a pessoa esqueceu de fazer Eruv Tavshilin, não é um caso tão prático, tão comum, então vamos deixar para outra hora. Acender 10 velas, os 2 dias. Tem que acender as 2 velas e faz o Shechianu os 2 dias, e deve ter uma fruta nova da estação. Quando for acender a vela, ou ao lado do Kiddush, se a mulher vai acender a vela, o homem fazer o Kiddush, então que tem ao lado, e logo depois do Kiddush, começa a fruta nova. O Shechianu, para garantir que se o Shechianu, se é que for à toa, então ele vale para a fruta. Se o homem quer acender as velas. Então ele tem ao lado dele a fruta nova quando ele acender a vela. Agora estou na dúvida se quando o homem acende a vela, se ele fazer a brachá nas velas ou no Kiddush. Eu vi isso hoje, agora me esqueci, confirma, Blined. Hoje mesmo vi a alachá, agora esqueci. Mas de qualquer jeito precisa ter a fruta nova. Eu te confirmo, me lembra, por favor. Só para concluir, lembrando que o dia seguinte, mais uma alachá importante, sobre o shofar, a pessoa não deve comer antes do shofar, mesmo aqueles que comem durante o ano, antes da tefilá, para poder rezar com kavaná, etc. Se a pessoa realmente vai ficar fraca, ele pode comer alguma coisinha pequena, etc. Às vezes, preferência uma fruta, alguma coisa assim, mas não um mesonot. Especialmente porque ele tem essa mitzvah do shofar, então você não deve comer antes de cumprir a mitzvah do shofar. Então, esses 2 dias do Rosh Hashanah, você vai esperar até o final da tefilá para comer realmente. Se a pessoa passar mal, etc., tem para a pessoa fazer o kiddush logo depois do toque do shofar. Ele faz o kiddush, come o mesonot, e assim ele conseguiu cumprir dessa maneira de não comer antes do shofar. Se a pessoa precisa, consulta um rabino se ele tem a permissão de comer ou não. Se a pessoa não consegue aguentar, fica até 1h30 da tarde, um café você pode tomar, chacola, não tem problema. Tem gente que não toma nem café, tem gente que toma só água, mas aí é um rigor a mais. Você não poderia realmente comer alguma coisa. Mesonot não se deve. Não se deve. A não ser que você vai ficar fraco para rezar, e aí então você consulta o teu caso específico. O dia seguinte de Rosh Hashanah é Tzom Gedalia, então só lembrar que a gente entra os detalhes, mas é um jejum logo no dia seguinte do Rosh Hashanah. Ok. Vou terminar por aqui, até logo todos, até logo.